Está de pé. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença mais uma vez nessa tarde, noite. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração nesse momento. Que a palavra do Senhor ela tenha primazia neste lugar. Que a palavra do Senhor ela tenha liberdade, como já foi falado aqui. Onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Então saiba de uma coisa, o Espírito de Deus está neste lugar. Então Ele tem liberdade para agir na sua vida. Ele tem liberdade para agir no seu coração. Ele tem liberdade para tocar em todo o seu ser. E você ser completamente restaurado. Você ser completamente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você nessa noite para a gente meditarmos na palavra do Senhor, né? O tema dessa noite, o Sadal vai projetar para nós aí. O tema dessa noite é: Jesus é o foco. Jesus é o foco. Tira um pouco de alcance, Sadal, que está pitando aqui, por favor. Fecha todos os microfones. Jesus é o foco. Essa é a mensagem dessa noite. Quero convidar você a abrir em João capítulo 10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 9 e 10. João 10, 9 e 10. Achou, Nátia? Glória a Deus. João 10, 9 e 10. Sabe, queridos, nós precisamos ter um coração como da Nátia. Ela é uma pessoa que não consegue ler, não sabe ler. Mas mesmo assim ela pega a sua Bíblia. Ela abre sua Bíblia. Porque é a palavra de Deus. Mesmo ela não sabendo ler, irmãos, ela sabe que essa palavra tem poder. Ela sabe que essa palavra tem poder para ministrar a sua vida. Que nós possamos ter o mesmo coração dessa mulher. Abriu aí, encontrou? Diz o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Espírito de Deus, mais uma vez nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Queremos, Pai, pedir que o Senhor venha neste momento ministrar o nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa, ó Deus, penetrar no mais profundo do nosso ser, Senhor. E que nós, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor, possamos aplicá-la, Deus, no nosso coração. Aplicarmos, ó Deus, neste mundo. Sermos luz nesse mundo, sermos o sal dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a cada irmão, a cada irmã que está aqui nessa noite. Que eles possam ter os seus ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Jesus é o foco. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Foco significa... Quando você ouve a palavra foco, né? Talvez quando vem foco na sua cabeça, você ouve essa palavra. Talvez seja quando você olha para uma imagem, né? Para uma foto. E talvez para algum objeto. E você não consegue muitas vezes identificar muito bem o que você está tentando enxergar. É porque o seu foco não está muito bem ajustado. O nosso foco não está exatamente ajustado para aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. Se nós tentarmos enxergar aquele prédio que o Takemoto mora lá do outro lado da rua, os nossos olhos talvez não vai conseguir enxergar. Aqueles que têm os olhos bons, né, talvez consigam enxergar. Mas a gente que já está chegando assim numa idade da juventude, né, a gente tem uma certa dificuldade porque o foco começa a ficar meio distorcido. A nossa visão começa a perder o foco. Nós não conseguimos ter uma visão nítida daquilo que nós estamos tentando enxergar. A visão tem que ter tem que estar bem definida. A nossa visão ela tem que ter um foco bem definido. Ela tem que ser o centro. A expressão, quando vocês ouvem a expressão fora de foco,
Indica que uma imagem, talvez ela esteja embaçada. Nós temos o nosso filho que está na creche, e na creche tem as suas programações. E lá eles tiram fotos e fotos e fotos e fotos, e depois eles não entregam para você, você tem que comprar. Você tem que comprar, né? E a gente compra, a gente olha para a internet as fotos que a gente vai querer, né? E muitas das vezes a gente escolhe as fotos, e quando chega a foto a gente fala, nossa, que escolha. A foto está totalmente distorcida, você não consegue nem enxergar que é o seu filho que está ali na foto, né? É algo que está fora de foco, é algo que está embaçado, que perdeu a sua nitidez. E quando os nossos olhos tentam focar no foco, nós não conseguimos enxergar. Porque ela saiu talvez fora da zona de nitidez, fora do alcance da lente. E no sentido figurado é aquilo que está fora de prioridade muitas vezes na nossa vida. Como nós acabamos de ler aí, né? O ladrão ele vem o quê? Senão para roubar, matar e o quê? Destruir. Quando Jesus ele leu esses versículos, né? Ele traz dois paralelos. Ele traz para nós hoje duas realidades onde nós devemos, muitas das vezes, escolher em qual etapa da nossa vida que nós vamos escolher viver. E vamos escolher caminhar na nossa vida cristã. Jesus começa falando de si mesmo. Ele começa dizendo, eu sou o bom pastor. Se você vê o capítulo 10 de João, ele começa dizendo, eu sou o bom pastor. Ele fala que ele é a porta. Ele fala que ele traz o alimento. Ele fala que ele é o pastor das ovelhas e elas escutam a sua voz. Mas tem um momento que ele fala de um inimigo. Inimigo. O que significa inimigo para nós, irmãos? O que significa inimigo para você? É aquele que se opõe contra você. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você ainda não saiba, existe um inimigo. Eu não estou falando de pessoas, mas um inimigo espiritual, que é o nosso adversário, que é o diabo, que é Satanás, que é os seus demônios. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário espiritual. E quando nós muitas vezes olhamos para as pessoas, nós olhamos para aquelas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, é aquela mesmo que você colocou na sua mente agora. Muitas vezes nós julgamos que ela é o nosso inimigo, que ele é o nosso inimigo, mas não é. É aquilo que atua através dela. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Essa é a nossa verdadeira luta, esse é o nosso verdadeiro inimigo. E Jesus vem dizer, o nosso inimigo, ele só vem para fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Esse é o plano objetivo de Satanás, do nosso inimigo. E Jesus começa dizendo, olha, vocês têm um inimigo. Você tem que prestar muita atenção, mas eu quero encorajar você a entender que a sua vida cristã não está baseada, não está firmada, não está pautada naquilo que o diabo faz, irmãos. Mas a sua vida tem que estar firmada, pautada naquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. É nisso que a nossa vida tem que estar firmada, no sacrifício de Jesus naquela cruz. Diga assim, a minha vida. Diga com fé, irmãos. A minha vida, a minha fé está firmada em Jesus Cristo. E Jesus então ele dá uma informação, ele diz, o diabo ele rouba, ele mata, ele destrói. Mas ele não para por aí. Se Jesus parasse por aí, nós estaríamos fritos, irmãos. O versículo ele não para por aí. Talvez você veio na igreja hoje por causa talvez de morte, de roubo ou de destruição. Você pode talvez estar hoje buscando a Deus por causa de ataques de Satanás. Por quê? Porque ele vem roubar, matar e destruir. E realmente nós podemos buscar o Senhor quando nós somos atacados. Quando nós somos perseguidos, não há nada de errado nisso. Quando nós somos enganados, quando nós somos injuriados. E ele mesmo fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes do quê? De todo o vosso coração. Você vai encontrar ao Senhor. Quando você buscar Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ou seja, com tudo. Mas Jesus, Ele diz, mas eu vim para que você tenha vida. Para que vocês tenham vida.
E a tenham, não é uma vida medíocre. Medíocre não é uma vida miserável. Medíocre é uma vida na média. Não é para que vocês tenham uma vida na média, não, mas que vocês tenham uma vida em abundância. Uma vida plena. A vida de Deus em cada um de nós. Jesus está dizendo, é muito importante nós não pararmos na obra do nosso inimigo. Temos que saber sim que nós temos um inimigo. Não parem por aquilo que o inimigo ele pode fazer. Não tenha medo por aquilo que o inimigo ele pode fazer na sua vida. Não tenha medo. Porque o Senhor que você serve é muito maior. O Deus que você serve é muito mais poderoso. Ouça, irmão, tem muitos crentes que só ficam no diabo. Sabe o nome, sabe o sobrenome. Tudo quanto é demônio, sabe, conhece, sabe o que faz, sabe o que foi, sabe o que puxa, sabe tudo, demônio. Sabe tudo. Sabe tudo. Toda a história. Agora, quando você chega para ela, agora fala um versículo. Fala algo da palavra de Deus. Fala algo da promessa de Deus. Fala de uma vitória. A pessoa sabe todos os sintomas de uma enfermidade. Sabe de toda a conta que tem que pagar. Sabe de cor e salteado. Fica com as contas talvez até dentro da Bíblia. Olha lá. Se deu risada é porque é verdade. Mas a verdade é que Jesus, ele veio. Jesus, ele veio. E aonde nós estamos agora não é aquilo que o diabo faz, mas é aquilo que Deus faz por você. Aquilo que Deus faz por nós. Nós estamos agora no lugar da vida. No lugar onde Jesus Cristo está. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você crê nisso nessa noite? Eu creio nisso, nós temos que crer nisso. Que é a vida de Jesus em você, é a vida de Jesus para você. Jesus é o foco. O foco tem que ser em Jesus. O foco tem que ser Jesus. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver? Eu vou citar aquilo que eu já vi, né? Aquilo que... Quando você vê aqueles jogos de futebol, né? Falo da seleção brasileira porque eu não vou falar do meu Corinthians. Vou falar da seleção brasileira. Quando um repórter, né, termina o primeiro tempo, né, e chega a hora de entrevistar os jogadores, e aí, como é que foi? Fala aí como é que foi, né, esse primeiro tempo, como é que está o time está jogando. E, de repente, ele pega aquele primeiro que sai. O primeiro que vem, ele começa a entrevistar, né? Mas talvez esse que ele começou a entrevistar não é o craque do time, não é o Cristiano Ronaldo do time, não é o Messi do time. E de repente o repórter está entrevistando o outro ali, mas ele está vendo que o outro está vindo ali, o estrela, né? E de repente ele larga aquele ali, pega aquele outro jogador que é o estrela, que é o craque do time. Sabe, irmãos, o diabo já teve muita estrela na sua vida. Ele já teve muito lugar na sua vida. Já teve muito lugar demais na sua vida, mas agora Jesus chegou. É Jesus que tem que governar a sua vida. É Jesus que tem que ser o estrela da sua vida. Ele que tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. É colocar o foco nele somente. Em quem? Em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele veio para te dar vida em abundância. Ele veio para te dar vida plena. E Ele tem algo preparado para você. Você crê nisso? O que é vida em abundância? É aquilo que sobrepõe a necessidade. É aquilo que está acima da necessidade. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou até pedir, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Atos capítulo 4, verso 12 diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que sejamos salvos. O objetivo dessa ministração nessa noite, irmãos, é levantar, é glorificar, é exaltar o nome de Jesus. Não é dar bola para Satanás. Não é dar crédito para Satanás, porque ele é um derrotado. Você tem que saber disso, ele é um derrotado. Ainda que ele se levante contra você, o seu Deus te faz mais que vencedor. Em Jesus você é mais que vencedor.
Jesus, ele tem que ser o foco de toda a criação. Jesus, ele é o foco do Velho Testamento. Jesus é o foco do Novo Testamento. Jesus é o foco das principais profecias bíblicas. Jesus, ele é o foco da adoração no céu. Jesus é o foco da nossa adoração na terra. Jesus, ele tem que ser o foco da nossa esperança. Jesus é quem? É o Filho de Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Porém, Deus, o Pai, por amor a nós, enviou quem? Seu único Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro, para morrer a nossa morte, para viver a nossa vida. A vida abundante. Jesus, ele é a nossa única esperança. Ele é a única esperança para as nações, para os povos, para o ser humano. Debaixo do céu não há outro nome que não seja o nome de Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Ele salva. Através da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, nós temos perdão do quê? Dos seus pecados, dos nossos pecados. E através de Jesus nós podemos ter uma eterna salvação, uma vida eterna. Não é uma vida que vai ficar somente, não sei quantos anos que você quer viver. A minha esposa diz que ela quer viver 117. 117. Né? Eu não sei quantos anos você já colocou aí. Já pensou nisso? Não importa quantos anos você viva nessa terra. Ela é isso aqui, irmãos, comparado àquilo que você vai ter uma vida eterna. Não é nenhum cisco, seja lá 100 anos que você viva nessa terra. Não se compara à eternidade que Deus tem preparado para nós. Amém? Jesus, ele tem que ser a nossa única esperança. Se você está anotando, anota aí o primeiro tópico. Jesus é a nossa única esperança. Jesus é a nossa única esperança. Uma das grandes perguntas do Velho Testamento foi: aonde está o Cordeiro? Aonde está o Cordeiro? Quando nós abrimos a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 27, não precisa abrir, tá, irmãos? Fica tranquilo aí. Gênesis capítulo 27, quando você vê a história, né, quando Isaac, o filho de Abraão, disse para o seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aonde está o cordeiro para o holocausto? A Bíblia, do começo ao fim, ela só tem uma linha, que é Jesus Cristo. Do começo ao fim, o foco é na pessoa de Jesus Cristo. Não existe outra pessoa mais importante que não seja focado a não ser a pessoa de Jesus Cristo. No Velho Testamento nós temos muitas perguntas. Muitas perguntas. Durante todo aquele período, as principais perguntas do povo de Deus eram: qual é a razão da nossa esperança? Onde está a nossa solução? Quem vai nos salvar? Aonde está o Salvador? Quem que vai nos livrar da morte? Aonde está o Cordeiro? Essa foi a pergunta de Isaac. Quando Isaac estava ali, né? Mal sabia ele que estava sendo preparado, tudo preparado para ser sacrificado. Abraão iria sacrificar Isaac, seu filho, para Deus. E aí Isaac vê o seu pai preparando o fogo, a lenha, o altar. Mas Isaac sabia que para ter um sacrifício precisava do quê? Do cordeiro. E Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro? Está tudo preparado, mas aonde está o cordeiro? Essa foi a pergunta do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Quem que vai nos salvar? Quem que é o cordeiro? Quem que é o nosso Messias? Quando Isaac disse para Abraão, seu pai: onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está, pai, o cordeiro que vai ser sacrificado? Quando Deus ele institui a Páscoa, que era a principal festa judaica, né? No dia principal da festa, cada família deveria matar um cordeiro, sem defeito, sem mancha. E quando eles matavam esse cordeiro, não podia se quebrar osso algum do carneiro, do cordeiro. Colocava o sangue nas portas das casas, como um sinal de proteção. Né? Eles assavam a carne desse cordeiro e eles comiam em família.
Está lá em Êxodo, se depois quiser procurar, está em Êxodo capítulo 12. Né? Eles assavam a carne desse cordeiro, eles reuniam as suas famílias, e todos aqueles sacrifícios, eles apontavam diretamente para uma pessoa, para Jesus, que era o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. A festa da Páscoa, antigamente, era uma festa muito importante. Muito importante. Como é importante hoje, né? Como deve ser importante hoje. Mas hoje nós vemos que existe uma distorção tremenda nessa data que se chama Páscoa. Uma distorção pagã muito grande. Uma distorção que visa somente lucro. Uma festa que visa somente atos comerciais. Ou seja, diabólica. Do inimigo. Totalmente diferente da verdadeira Páscoa. As famílias, quando eles celebravam a Páscoa, o que eles comiam? Eles comiam ervas amargas, eles comiam os pães sem fermento, durante uma semana, durante toda a festividade. E aí na Páscoa atual, o que você come? O que você come, irmão? Fala, não tem vergonha não. Ovo de chocolate. Está vendo a distorção? Uma distorção muito grande dessa data muito importante que é a Páscoa. A Páscoa. O Velho Testamento tem muitas perguntas sem muitas respostas, porque tudo isso apontava para uma pessoa, o Cordeiro de Deus, que era o Messias esperado, que era Jesus Cristo, aquele que viria para salvar a humanidade, para restaurar a humanidade. O Velho Testamento tem inúmeras profecias que apontavam diretamente para a pessoa de Jesus Cristo, e todas elas se cumpriam nele. A promessa do nosso Senhor Deus, através dos seus profetas, sempre foi: o Salvador virá. Em breve Ele virá. Quando você abre a sua palavra em Isaías, capítulo 7, né, diz lá o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, e o quê? Príncipe da paz. Príncipe da paz. Ninguém jamais entrou no céu. Ontem o pastor fez uma pergunta aqui: quem já foi no céu? Todo mundo levantou a mão, né? Não. Quem já foi no céu? Ninguém jamais entrará no céu sem a pessoa de Jesus Cristo. Jamais. Jamais. Durante todo o período do Velho Testamento, pessoas tinham que olhar para onde? Para onde? Para frente. Quando você olha no Velho Testamento, eles diziam, os profetas diziam: o Salvador virá. Eles têm que olhar para trás? Não, tem que olhar para frente. Para frente, crendo que pela fé e declarar: o Salvador, Ele virá. E assim eles eram salvos pela fé na promessa do Salvador, que havia de vir. Hoje nós olhamos para onde? Nós olhamos para onde? Você olha para onde? Nós olhamos para trás. Nós olhamos para trás, para a cruz do Calvário. E nós cremos no sacrifício, porque nós não estávamos lá. Eu e você, nós não estávamos lá. Mas hoje nós podemos crer pela fé no sacrifício de Jesus naquela cruz em nosso favor, em seu lugar. Assim nós somos salvos pela fé no Salvador, que veio, morreu e ressuscitou. Romanos capítulo 9. Não precisa abrir não, irmão. Fica tranquilo aí. Romanos capítulo 9 diz o seguinte, capítulo 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontecerá? Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Da salvação. Jesus é a única esperança. Segundo tópico. Jesus é a única solução. Jesus é a única solução. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que o Senhor disse através dos seus profetas: o Salvador virá.
A grande resposta do Novo Testamento foi qual? Eis o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29 diz assim: no seguinte dia viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porém como Cordeiro ele precisou o quê? Morrer numa cruz, se entregar numa cruz, como um Cordeiro santo, puro, imaculado. Isaías 53, verso 7 diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Lucas 23, 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. Lucas 23, no mesmo capítulo, verso 44. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre a face da terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, verso número 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Aquele que haveria de ser entregue, aquele que deveria ser sacrificado como um Cordeiro puro, santo. Mas o Jesus, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, morreu e ressuscitou. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E do inferno. Jesus é aquele que reina. Jesus é aquele que reina. Aquele que foi entregue por mim e por você. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado em meu e seu lugar. Hebreus capítulo 10 diz o seguinte: mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Diga: Jesus é a resposta de Deus. Jesus é a resposta de Deus para os homens, para a cura da alma humana, para a nossa libertação, para a nossa salvação eterna. Ele é a resposta de Deus. Ele é a resposta de Deus. João capítulo 5 diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você passou da morte para a vida, irmãos. Você tem que se alegrar com isso. Nós passamos da morte para a vida. Hoje a morte não tem mais poder sobre nós. O que está sobre nós é a vida de Deus. É a vida abundante de Deus. E Jesus sendo o Cordeiro, Jesus também é o Messias. Ele é o ungido de Deus. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, João capítulo 4, e que estou falando com você. Eu sou o Messias que estou falando com você. Jesus também, ele é o pão da vida. João capítulo 6 diz o seguinte: declarou-lhe, pois, Jesus:
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E quem crer em mim jamais terá sede. Jamais terá sede. Também Jesus é a luz do mundo. De novo, João capítulo 8, de novo lhes falara Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá luz da vida. Luz da vida. E Jesus também ele é a porta para a salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10. Jesus também ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você é ovelha? Você é ovelha? Que isso, irmão? Eu sou ovelha. Sou mais bonito que ovelha. Sou mais bonita que ovelha. Você é ovelha. Você é ovelha do Senhor. Você é ovelha do pasto dele. E ele diz que ele dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor lhe dá a vida pelas suas ovelhas, que é o Senhor Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, 25 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. Quando um discípulo de Jesus morre fisicamente, ele apenas deixa o mundo dos mortais. Que esse mundo aqui é o mundo dos mortais. Ninguém é eterno aqui. Todos nós vamos morrer, irmãos. Todos nós. Passaremos da morte para a vida. Glória a Deus. Para nós entrarmos definitivamente do mundo dos vivos que vão viver eternamente. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é a única vida. Foi isso que ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele é a videira verdadeira. Diz o seguinte, João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus, ele explicou que ele é a videira verdadeira. Porque somente nele nós temos vida. Somente nele você pode ter vida. Ouça nisso, somente nele você pode ter vida. E vida em abundância. Não existe outra fonte de vida. A videira, todo mundo sabe que é videira, né? A videira é aquela que sustenta, que alimenta o quê? Os ramos do pé de uva. A videira é aquela que sustenta os ramos da videira. E sem Jesus, ele diz que ele é a videira, e sem Jesus nós morremos. Eu e você, nós morremos. Atos capítulo 4 diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pelo qual devamos ser salvos. Terceiro tópico: Jesus é o foco da nossa adoração. Jesus é o foco da nossa adoração. A grande revelação do livro de Apocalipse, né? Porque quando você lê o livro de Apocalipse, talvez muitos, quando lê o livro de Apocalipse, se assustam. Né? Se assusta, fala: nossa, parece um filme de Hollywood. Né? Parece um filme, mas é a revelação de Deus para a sua igreja. É a revelação, ou seja, é algo que vai acontecer. É algo que está para acontecer. E quando nós olhamos o livro de Apocalipse, ela é a grande revelação de Deus para as pessoas, para os seus filhos. E quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver inúmeras vezes a palavra: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Jesus, ele é o foco de toda adoração no céu e na terra. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Todo foco da adoração no céu e na terra. Quando você vê a palavra do Senhor, você vai ver que diante do Senhor estão todos aqueles que já morreram, todos aqueles que já passaram da morte para a vida. E também estão os anjos, estão os querubins, os serafins, e todos estão diante dele adorando, exaltando ele, adoração a ele 24 horas por dia. Uma adoração ininterrupta. Uma adoração contínua.
Jesus, ele tem que ser o foco da sua adoração, aqui na terra também. Assim como é no céu, a adoração daqueles que já estão diante dele, tem que ser a nossa adoração aqui na terra. E quando a gente fala de adoração, não é somente adorar com louvores, com palavras, mas é adoração com a nossa vida. Uma vida de adoração diante do seu altar, diante da sua presença. Apocalipse capítulo 5, diz o seguinte: vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia estar em estado morto, mas ele estava em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, dos 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostravam diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico: digno és o cordeiro de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o digno, Ele é digno. Jesus, Ele é digno de abrir o livro que está na mão de Deus, o Pai. Jesus é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele mesmo disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que vai ser eternamente. Apocalipse capítulo 1 diz o seguinte: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é poderoso, tudo está nas suas mãos, todo o governo está nas suas mãos. Jesus é o nome sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Não existe outro nome além do nome de Jesus. Filipenses capítulo 2 diz o seguinte: pelo que também Deus, Filipenses 2, 9 e 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluias. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o mais que vencedor. E por Ele também você pode vencer. E por Ele também, pelo nome dEle, você se torna um vencedor. Porque Ele venceu por você. Apocalipse capítulo 17, verso 14 diz o seguinte: pelejarão
eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Eles vencerão também os chamados, os eleitos, os fiéis que se encontram com Ele. Apocalipse 17, 14. Nada pode impedir Jesus. Nada pode impedir o seu poder. O nosso Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, nós não podemos prender Ele numa caixa de fósforo. Nós não temos poder para segurá-lo. Ninguém tem poder para prender Ele em um lugar fechado. Não, porque Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo, Ele tem poder, Ele conhece todas as coisas. Para a gente terminar o quarto tópico, Jesus Cristo voltará em breve. Amém? Jesus Cristo voltará em breve. Ele voltará em breve. Essa tem que ser a nossa expectativa. Essa tem que ser a expectativa da igreja, da sua noiva, ansiosa pelo seu esposo, ansiosa por esse encontro, ansioso por esse momento que irá acontecer. Assim como você anseia, você que está prestes a casar, você que vai estar se preparando para casar, você que se casou, quando naquele dia que você ia lá, bater o martelo, que não tinha mais como você fugir. A expectativa é muito grande, aquele momento que está chegando, é uma ansiedade muito grande que toma conta da nossa vida. Então, assim também tem que ser a nossa espera pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que esperar ansiosamente pela volta do Senhor, porque Ele diz que em breve Ele voltará. A grande esperança do cristianismo é que o Cordeiro voltará em breve. Ele voltará em breve. Apocalipse 1:7 diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A segunda vinda de Cristo, ela é a grande esperança, tem que ser a grande esperança do cristianismo. Tem que ser a grande esperança da igreja de Cristo. Temos que estar preparados. Jesus, quando esteve nessa terra, Ele disse: eu vou, mas eu volto. Mas quando eu voltar, eu quero encontrar vocês preparados. Porque o dia, a hora, ninguém sabe. Todo mundo sabe que levanta-se muitas pessoas nessa terra, dizendo que o fim do mundo vai ser dia tal, 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 do ano tal, tal, tal. E chega aquele dia, o que acontece? Nada. Vida continua. Como foi em 2000, né? Eu acho. 2000, 2001, alguma coisa assim. Hã? Né? Estamos onde, irmãos? Que ano? 2019, ia falar 2020. 2019. Estamos em 2019, 19 anos já se passaram. Por quê? Não era a hora ainda, não é a hora, não é o momento. Jesus disse: vocês não sabem, ninguém foi revelado. Ouça, nem Jesus Cristo sabe o dia que Ele vai voltar. Vai ser a hora que o Pai falar: é a hora, é agora, toca a trombeta. Esse é o momento. Mas até esse dia chegar, a sua igreja tem que estar preparada, esperando pela volta do nosso Senhor. Porque Ele voltará repentinamente, como um relâmpago. É isso que diz lá em Mateus capítulo 24, 27. Diz o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda de Jesus Cristo na terra. A segunda vinda de Cristo será o som da última trombeta. Será o som da última trombeta, num abrir e fechar de olhos. É isso que a Bíblia diz. Abre e fecha o seu olho, irmão. Rapidinho assim. É rápido ou não? Tem música que é mais lento, né? Está com sono.
Mas um abrir e fechar de olhos normalmente é rápido. É rápido. E assim se dará a volta de Cristo. É assim que Cristo vai voltar. Diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados nós seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 e 52. Na segunda vinda de Cristo, os mortos, salvos, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados. É isso que está falando a palavra de Deus. Eu e você, nós seremos, se nós estivermos aqui, irmãos. Se nós estivermos mortos, nós vamos primeiro. Glória a Deus. Mas se Jesus voltar, e nós estivermos nessa terra, nós seremos transformados. Não me pergunta como é que vai ser isso, irmão. Não me pergunta. Mistério, mistério. Mas nós seremos transformados. E subiremos ao encontro do Senhor, nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre, gozando das bodas do Cordeiro. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm a esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 e 17. A segunda vinda de Cristo, ela será visível. Todos verão Jesus Cristo descer do céu, com grande poder e grande glória. Apocalipse 1 diz o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todos os olhos verão o momento que o Senhor virá. A segunda vinda de Cristo será visível para todos nós, para todas as pessoas da face da terra. A segunda vinda de Cristo é a grande certeza e a convicção da fé cristã. Como é que nós podemos crer aquilo que está na palavra de Deus, irmãos? Algo que vai acontecer. É porque pela fé. É pela fé que nós podemos crer que quando o Senhor voltar, eu e você, nós estaremos com Ele. Nós reinaremos com Ele para sempre. Para sempre. Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21, verso 1, diz assim: a segunda vinda de Cristo decretará o fim do seu governo do homem sobre a terra, e Deus habitará conosco. Apocalipse 21, verso 1. Jesus voltará em breve, e a sua segunda vinda está muito próxima. Muito próximo. Apocalipse capítulo 22, verso 7 diz o seguinte: eis que venho sem demora. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado você é, se você guardar essas palavras. Se você crer nessas palavras, se você confiar nessas palavras. Talvez você ouça, no contexto de Apocalipse, você fala: nossa, cada palavra estranha, não entendo nada. O problema não é nós não entendermos, mas a questão é nós crermos, é nós confiarmos. É pela fé que nós temos que crer.
O que é fé? O que é fé para você? Fé é você crer, você acreditar em algo que não existe. Que não existe. Mas pela fé, você crê que aquilo pode acontecer na sua vida. Isso é fé. E é exatamente isso, que a nossa fé cristã, ela tem que ser baseada, ela tem que ter a certeza e a convicção que Cristo voltará. Ele voltará. E quando Cristo voltar, quando Ele voltar a essa terra de novo, Ele vai decretar o fim do governo do homem sobre a terra. Porque Ele vai habitar conosco. E Ele voltará em breve. Jesus Cristo, Ele voltará em breve. Ela está muito próxima. Ele diz que Ele vem sem demora. Apocalipse 22 diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem aquele que ouve. Diga, vem aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. A água da vida. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso 20 diz o seguinte: aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente diz, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que essa palavra ela possa realmente ser uma verdade na nossa vida. Ser uma verdadeira expressão no nosso coração. Não é somente entrar por um lado do nosso ouvido e sair pelo outro. Não. Mas ela tem que ser uma verdade dentro de nós. Uma verdade dentro de nós. Porque quando Ele diz que Ele voltará para buscar a sua igreja, Ele voltará. Ele não é aquele que dá uma palavra e que depois ele volta atrás. Ele não é como o ser humano que dá uma palavra e depois se arrepende da sua palavra dada. Não, Deus é Deus. Ele é Deus, Ele é mesmo ontem, hoje, será eternamente. A sua palavra não pode voltar vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. A palavra de Deus é verdade, é verdade. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite, porque talvez nós entramos até este lugar nessa noite. Talvez nosso coração ansiando ouvir uma palavra que viesse talvez massagear o nosso ego. Uma palavra que talvez viesse massagear o nosso coração. Uma palavra que talvez que viesse nos motivar. Mas existe palavra mais motivadora que essa? Que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que desceu a essa terra, que morreu por mim, por você, se entregou por mim, por você, para que eu e você nós possamos ter uma vida, e a vida não uma vida medíocre, mas uma vida em abundância. Sabe que precisa de uma palavra mais poderosa que essa? Uma palavra mais verdade do que essa? Jesus, Ele é o Senhor. O desejo dele nessa noite é que você, ao entrar neste lugar, ao ouvir a palavra dele neste lugar, você possa ainda mais aumentar a sua fé, aumentar o seu desejo de estar na presença dele, desejar ainda mais a esse Deus, querer caminhar ainda mais com ele, ter um pouco mais de intimidade com ele, desejar mais ouvir a voz dele, desejar ser abraçado por ele. Que Ele está neste lugar. Por favor, se coloque de pé se você puder. Feche os seus olhos.